Olá, seja muito bem-vindo. Aqui quem fala é Raul Pereira, eu sou responsável pela qualidade aqui no Grupo Planal e esse treinamento ele faz parte do processo de integração de novos colaboradores e também do processo da reciclagem periódica aqui do Grupo Planal. Então quero agradecer a você pelo compromisso aqui conosco. Seja muito bem-vindo. Esse treinamento ele tem o objetivo de inicialmente explicar sobre o Grupo Planal, contar um pouco da nossa história, dos nossos clientes, uma recomendação aos nossos colaboradores. Nós vamos falar também um pouco sobre o que é uma norma ISO, quais são as certificações ISO que a Planal possui hoje e qual que é a importância da gente conseguir manter essas certificações. A gente vai falar também sobre o sistema de gestão integrado da Planal, vai falar qual é a política da empresa, quais são os indicadores que a gente utiliza hoje, a gente vai falar sobre procedimento, vamos falar sobre compliance, programa de integridade, sobre procedimento e instrução de trabalho. A gente também não pode deixar de falar sobre segurança do trabalho, independente se você é um funcionário que vai trabalhar em alguma obra em específico ou se você é um colaborador interno do nosso escritório. São assuntos muito importantes. A gente vai falar sobre o plano de atendimento à emergência, perigo e risco, orientação em caso de acidente, em caso de queda, orientação para situações de incêndio. Vamos falar também sobre EPI, EPC e também sobre ergonomia no ambiente de trabalho. Então seja muito bem-vindo e a gente espera que seja um relacionamento muito duradouro e parabéns por ingressar aqui no Grupo Planal. Conta com a qualidade. Então agora a gente vai conhecer um pouco da história do Grupo Planal. O Grupo Planal ele é formado hoje por 3 empresas, pela Planal Engenharia, Planal Tecnologia e também Planal Consultores. A Planal Engenharia ela foi fundada em novembro de 93 e ela desenvolve essencialmente atividades para engenharia consultiva e serviços especializados de gerenciamento, fiscalização e também supervisão de obras e projetos específicos de engenharia. Já a Planal Tecnologia ela foi fundada em 2001 e ela é voltada especificamente para projetos, para serviços no subsolo e no meio ambiente. Então, são serviços de localização de interferências e cadastro de infraestrutura, estudo aquático, estudo por método geofísico, hidráulicos, geólicos e mapeamento para entender como é o solo. Já a Planal Consultores, ela foi resultado de uma cisão que aconteceu em 2013 através da empresa GCA Consultores Associados, que foi fundada lá da década de 80, que era mais voltada para engenharia consultiva e também serviço de especialização em saneamento. Aqui a gente consegue ver alguns exemplos de projetos que a Planal Engenharia já entregou, não realizando a obra fisicamente, mas mais realizando o gerenciamento, a supervisão e a fiscalização. Então a gente tem, por exemplo, Rodanel, Mário Covas, já também realizamos. A gente tem projetos de transporte público, seja no terminal e também a parte da CPTM aqui em São Paulo. Então nós não somos construtores em si, mas na Planal Engenharia fazemos gerenciamento, supervisão e fiscalização de obras. Então, continuando aqui, mais alguns exemplos também da Planal Engenharia, realizando a parte de projetos, né, o desenho em si, também como é feito a execução. Já o escopo da Planal Tecnologia ele é bem diferente do escopo da Planal Engenharia e da Planal Consultores. Então, nós estamos realmente no campo, no terreno do cliente, né? Seja para localizar interferências via georradar, ou então realizando via detecção eletromagnética, realizando serviço de sísmica, de refração e reflexão, ou então localizando dutos pelo método de PCM. Fora a parte de solo, também realizamos esses tipos de estudo em água, né? Então, parte de batimetria, análise de perfil de erosão, localização de dutos subaquáticos, né? Estudo hidrólogos. Então, é um escopo bem completo
que traz um diferencial muito grande para a Planal Engenharia e faz com que o nosso serviço seja muito específico e muito rico. Então, falando aqui um pouco sobre os nossos clientes, né? Então, com muito orgulho, hoje a Planal ela tem um escopo de clientes que vai desde governos como o Estado de São Paulo, o governo do Ceará, prefeituras como São Paulo, Campinas, Jundiaí, temos Jacareí também, empresas do segmento privado também, ou então até empresas estatais, temos P&G, Sabesp, SPTrans, Petrobras, algumas construtoras podem nos contratar para fazer o estudo de solo onde eles vão construir, então isso acaba deixando a Planal num nível bem diferenciado do mercado, o que é muito bacana, pois temos muito ramo de atuação. Então, agora que a gente conseguiu entender um pouco sobre o que as Planais realizam, né, a Planal Engenharia, Tecnologia e Consultores, agora a gente vai entrar no treinamento sobre ISO, sobre Sistema de Gestão Integrado. Então, antes de tudo, a gente precisa entender o que é uma norma ISO. A ISO basicamente significa, traduzindo para o português, Organização Internacional de Padronização, ou do inglês International Standard Organization. E basicamente uma norma ISO ela é um conjunto de regras que é reconhecido mundialmente. Elas são criadas para padronizar e melhorar os processos das empresas, independente do segmento que ela atua, independente da cultura e da localização. E o objetivo é garantir desde qualidade, segurança, eficiência e confiança, desde que sejam produtos ou então processos. Quando uma norma ISO ela é construída, ela é desenvolvida por diversos especialistas que compõem esse grupo chamado ISO, e eles funcionam como guia para fazer as coisas acontecerem padronizadas. Então, quando uma empresa ela possui uma certificação ISO, ela demonstra que ela tem um comprometimento muito grande com a excelência e adotar esse escopo de normas, né, que pode ser seguido no mundo todo. Então, uma empresa ter uma ISO significa que ela segue uma metodologia já estabelecida, isso independente se ela for do ramo metalúrgico, do ramo alimentício, do ramo têxtil, do ramo de engenharia, e independente do local que ela esteja. Então, ela pode estar aqui no Brasil, em São Paulo, ela pode estar em Portugal, em Lisboa, ela pode estar na Alemanha. Se uma empresa ela tem uma certificação da ISO, ela segue as mesmas premissas. Isso garante uma confiabilidade muito maior. Hoje no Brasil, quem traduz e publica oficialmente é a ABNT, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, e quem fiscaliza hoje é o Inmetro. Então, compreendendo que a gente ter uma certificação ISO é um diferencial muito grande, porque a gente tem que atender uma série de requisitos e especificações que são válidas para o mundo inteiro. Hoje, a Planal ela possui um sistema de gestão integrado que compete às seguintes normas. A ISO 9001, o foco dela é o cliente, então todos os procedimentos que estão construídos dentro dela é para atender o nosso cliente. Nós temos também a certificação da ISO 14001 e o foco dela é o meio ambiente. Então, a gente tem que controlar e promover sustentabilidade. Então, a gente não quer poluir o meio ambiente ou danificar o meio ambiente, pelo contrário. As nossas atividades elas estão aderentes para que não ocorra impacto ambiental e fazemos de tudo para promover a sustentabilidade. Nós temos também a ISO 45001 e o foco dela são os nossos colaboradores. E isso de modo geral, desde os colaboradores de campo, os colaboradores do escritório, os nossos prestadores. Então, o nosso foco com a ISO 45001 é a gente prevenir os acidentes de trabalho e prevenir qualquer tipo de perigo à saúde. E um diferencial que a Planal Engenharia e a Planal Consultores possuem hoje é a Qualiab nível 6, que é uma certificação exclusiva para São Paulo e o foco dela é a qualidade nos projetos da Coab. Quem fiscaliza hoje o Grupo Planal periodicamente nas auditorias externas é a empresa BRTUV, então ela que possui a acreditação junto ao Inmetro para poder fiscalizar o Grupo Planal e reconhecer que nós temos
um certificado ISO, que nós atendemos todos os requisitos para continuar tendo a nossa certificação e continuar tendo essa parte de excelência. Então, a gente compreendendo que uma empresa ter uma certificação da ISO é importante, para a Planal hoje, o que está em jogo? É um reconhecimento, além de técnico, ele é pré-requisito para a gente participar de licitações, desde licitações e também aprovações junto a empresas privadas. Então é algo que de praxe as empresas e o governo vai questionar se nós temos uma ISO. Ela garante uma credibilidade competitiva por saber que a gente atende os padrões internacionais, desde organização, procedimento e qualidade, e isso acaba virando uma proteção financeira muito grande para a empresa, porque se a gente perder as certificações da ISO, a gente acaba não tendo a mesma quantidade de contratos ou acesso a tipos de contrato e orçamentos, e acaba reduzindo muito os riscos legais e operacionais da própria empresa. E para a gente conseguir manter as nossas certificações em dia, o que a gente precisa fazer? Como que a gente é fiscalizado hoje pela BRTUV? A gente tem os procedimentos de auditoria interna e externa. Então, quem audita internamente hoje é o próprio Grupo Planal. O departamento de qualidade ele pode ou realizar internamente ou contratar uma consultoria especializada. O objetivo da auditoria interna é a gente se preparar para a auditoria externa, para quando a empresa fiscalizadora vier aqui na Planal e verificar se a gente continua atendendo os requisitos normativos. A auditoria interna, a abordagem é mais para a gente conseguir orientar os nossos colaboradores, comparar se os nossos procedimentos ainda são bons, ainda está atendendo, e a gente precisa registrar isso em relatórios internos e também tratar tudo que a gente achar de não conformidade, a gente trata via ações corretivas. E a consequência da gente fazer uma auditoria interna periódica, a gente tem que fazer, conforme o escopo da norma, a gente garante que a gente está mantendo o sistema de gestão da empresa. Já a auditoria externa, ela tem um outro foco. O foco é realmente continuar tendo a nossa certificação, é realmente verificar se a gente está em conformidade legal com a norma, e o ciclo ele é conforme a certificação. Então, o mercado hoje, uma ISO ela tem um vencimento de 3 anos. Então, a cada 3 anos, a empresa ela deve renovar essa certificação. É como se você se formasse em uma faculdade e você precisasse fazer as provas, continuar provando para a faculdade a cada 3 anos que você ainda tem todas as competências necessárias para continuar tendo aquele diploma. Então é algo bem rigoroso, é diferente de uma certificação ou uma faculdade que você faz uma vez só. A Planal precisa estar provando a todo instante que a gente ainda é competente o bastante para a gente continuar tendo as certificações. Então agora a gente vai compreender como que funciona esse sistema de gestão aqui dentro da Planal. Então a gente já conseguiu compreender que o para que existe uma ISO, quais são as ISOs que a Planal tem e qual a importância dela, que a gente tem que manter, que a gente tem que fazer a manutenção e como que funciona aqui dentro. Quando a gente pensa em sistema de gestão integrado ou então uma certificação da empresa, um dos primeiros assuntos é qual que é a política, o que a gente busca, quais são as premissas que a gente precisa utilizar para a gente conseguir atender o que a gente precisa fazer. Então hoje o Grupo Planal ela possui uma política de gestão integrada e isso é uma pergunta muito típica de auditoria. Então pode ser que hoje você não seja auditado, mas o seu colega, ou então o seu coordenador imediato, ele é auditado. E para que funciona isso? A nossa validadora, ela precisa, a norma exige que os nossos colaboradores tenham ciência de que existe a norma e para que ela serve, o que ela busca atender. Hoje, a política do Grupo Planal está disponível no nosso site, através do grupoplanal.com.br/política-integrada, fisicamente no nosso escritório, dentro do mural
nós temos murais espalhados pela empresa, e na sala de reunião geralmente tem um quadro com a política da qualidade e também no servidor da qualidade. E saber qual é a política de qualidade da empresa vai muito mais do que uma formalidade. É você entender o que a empresa busca. Então, a política da qualidade da Planal, ela visa atender às expectativas dos nossos clientes e das partes interessadas. Quando a gente fala de parte interessada, entra colaborador. O colaborador, ele é uma parte interessada. Eu tenho interesse que a empresa se mantenha de pé para a gente continuar ganhando o nosso salário, ter nosso emprego, ter as nossas coisas. O bairro em si, que a empresa está instalada fisicamente para continuar rodando a economia. O governo tem interesse que a Planal continue ativamente para tanto recolhimento de impostos, gerar emprego. Essa é uma das funções da empresa. A Planal, ela visa também o treinamento contínuo dos colaboradores, comprometendo com a participação dentro do sistema de gestão. A gente quer proteger o meio ambiente, prevenindo a poluição ambiental e, caso a gente tenha resíduos, gerenciar, descartar ou reciclar corretamente. A gente busca a melhoria contínua em todos os procedimentos. Existe a frase que em time que está ganhando não se mexe, mas não é bem assim. Se você não continuar se mexendo para continuar ganhando, uma hora vem alguém que vai estar melhor que você. A gente quer garantir a integridade e a saúde de todos os nossos colaboradores, então a gente não quer que tenha lesão dentro do ambiente de trabalho ou afastamento. E com isso a gente quer atender todos os requisitos legais que tanto os nossos clientes ou então o governo exige da gente, para a gente continuar mantendo a conformidade e continuar atendendo tudo que o nosso escopo pede. Então a gente conseguiu compreender que a gente tem uma política a ser seguida. Como que a gente começa também a medir e ver se a gente está atendendo aquilo que a gente busca? A gente tem algumas coisas que a gente quer manter. E como que a gente mede isso? Aí nós medimos isso através dos indicadores do sistema de gestão integrado. Então, o nosso primeiro indicador é o nosso consumo de energia elétrica. A gente tem a meta de consumir até 50 kWh mês por funcionário. Acima disso, querendo ou não, a gente está desperdiçando dinheiro, desperdiçando recurso natural, por isso que a gente mede. A gente mede os acidentes e doenças do trabalho, então a nossa meta é não ter esse tipo de ocorrência. Então nós temos os nossos técnicos de segurança para tentar entender, investigar e sempre cuidar dos nossos colaboradores. Nós temos o nosso índice de consumo de impressões. Então hoje no Grupo Planal nós temos a meta de até 13 mil impressões por mês. Então caso tenha muito mais impressão que isso, a gente precisa compreender se é uma demanda específica que a gente tem ou realmente a gente está desperdiçando. Por ser um recurso finito, que ele acaba, se todas as empresas pensarem em economizar e não imprimir coisas desnecessárias, a gente, querendo ou não está gastando o nosso meio ambiente, que uma hora ele acaba. A gente também tem o nosso índice de reclamações dos nossos clientes, né? Então a nossa meta é a gente não ter reclamação, a gente não quer que o nosso cliente fique reclamando para a gente perder contrato, ou então tomar alguma atuação, ou então ficar mal falado no mercado. A gente tem o nosso índice de não conformidades, então a nossa meta hoje é até uma não conformidade por mês. Quando a gente fala de não conformidade, é algum processo que ele saiu do nosso planejado. Então, quase todos os nossos processos hoje, qualquer atividade que a gente faça hoje, seja um procedimento de compra, um procedimento de pagamento, uma aquisição, uma auditoria, a gente tem um planejamento para isso. E se acontecer algo que está diferente do que a gente desenhou, ele acaba virando uma não conformidade. Então é algo medido, a gente precisa estar conforme os procedimentos que a gente desenhou. Nós temos também o índice de não conformidade dos fornecedores, então
Uma empresa, recorrentemente, ela faz compras, então desde compras de alimentos, seja café, água, bolachas, papéis, material para escritório, equipamentos, e se não vir conforme a gente buscou comprar, ele é uma não conformidade. Então a gente precisa entender, esse fornecedor ele trouxe um EPI que não atende, mas ele está diferente do anúncio, precisa entender o que aconteceu para que não aconteça novamente. E a gente também tem o nosso índice de autuações de multas e órgãos externos. Então, a gente não quer tomar uma atuação ambiental, a gente precisa entender o que aconteceu, o que a gente fez de errado, a gente deixou de atender alguma coisa, era algo que estava prevista. No primeiro semestre de 2025, os indicadores da Planal, nós obtivemos esses resultados. Então, nós não ultrapassamos a nossa meta de consumo de energia, não tivemos atuações externas por parte de multas, não tivemos doenças e afastamento de trabalho. Nós não tivemos também não conformidades em compras e também número de reclamações de clientes, não tivemos reclamação. Nosso consumo de impressão, ele ultrapassou em alguns momentos. Nós tivemos 2 não conformidades nesse primeiro semestre. Esses são os dados consolidados dos indicadores de 2025 nesse primeiro semestre. Então, agora que a gente conseguiu entender que a gente tem um padrão a ser seguido, a gente precisa falar um pouco sobre as instruções de trabalho, procedimento e formulários padrões. Porque como a gente tem vários tipos de demanda no dia a dia, seja um relatório de obra, uma planilha de controle, um contrato, um procedimento de compra, a gente já estruturou isso antes. Então, dentro do servidor da qualidade, já fica disponível todo esse tipo de trabalho que a gente pode oferecer para os nossos colaboradores. Então, dentro do servidor da qualidade, na pasta de formulários, você consegue, dentro da rede interna, acessar esses materiais. Então, caso você não tenha acesso, caso você seja um colaborador dentro do nosso escritório ou você está dentro de um contrato que acaba utilizando algumas padronizações, você pode entrar em contato com a qualidade e caso você identifique que é possível alguma melhoria dentro dos nossos documentos, entre em contato com a qualidade, porque o nosso intuito é sempre deixar a melhoria contínua como nosso registro. Então, às vezes, um formulário já está desatualizado porque alguma norma foi atualizada, ou porque uma nomenclatura não é utilizada mais, ou porque a metodologia que a Planal está utilizando não está tão boa. Entre em contato com a qualidade. A gente está aqui para prover esses documentos para vocês e também para melhorar os nossos documentos que a gente já tem. Então, a gente tem aqui como exemplo, alguns prints da própria pasta da qualidade. Quando a gente fala de procedimento, a gente tem o procedimento do comercial, aquisição de suprimentos, almoxarifado, auditoria interna, identificação de perigo e risco, procedimento de comunicação, atendimento à emergência. Aqui de formulários nós temos o controle de contratos, pedido de compras, alteração de projeto, controle de entrega, modelo de ata de reunião, levantamento de recebimento de EPI, relatório de auditoria interna. Isso são só alguns exemplos. Então, por mais que às vezes nós vamos entregar uma demanda e a gente não tem conhecimento, pode entrar em contato com a qualidade ou entre em contato com o seu gestor, fala, olha, eu precisava fazer uma demanda X, será que já não existe um formulário, um documento que nos ajude aqui dentro da Planal? Entre em contato com a gente que a gente vai com prazer tentar ajudar você nessa demanda. O Grupo Planal também, nós possuímos um canal de denúncia exclusivo, seguro e confidencial, que é a Contato Seguro. Então, caso aconteça alguma situação que não esteja conforme o nosso código de conduta, alguma situação antiética ou em desacordo, você pode entrar em contato ou no site, ou no aplicativo, ou no próprio WhatsApp da Contato Seguro. Também nós temos o nosso programa de integridade, a nossa política de privacidade. Então, o Grupo Planal está muito alinhado com o compromisso com a ética,
a transparência e o respeito com a proteção de dados, até porque existe a Lei Geral de Proteção de Dados. Você pode consultar ela através do site do Grupo Planal, grupoplanal.com.br/política-d-de privacidade. Para garantir que todos os colaboradores tenham também acesso aos documentos de ética, nós temos nosso Código de Conduta de Colaboradores e está disponível no servidor da qualidade. Então, é importante que todos tenham ciência que esses documentos existem. Esses documentos não são privados, então, caso você não tenha recebido, pode entrar em contato com a qualidade ou com o seu supervisor imediato solicitando essa documentação que a gente vai enviar com prazer. Dentro do nosso programa de integridade, nós temos o compromisso com a ética, com a transparência e com a conformidade nas relações internas e externas. Então, a gente tem 5 pilares que são fundamentais para a gente conseguir atender isso. Então, a gente monitora continuamente, nós temos regras e instrumentos muito bem estruturados, nós temos a parte de perfil, a análise de perfil e análise de risco, nós temos instâncias responsáveis e, claro, o mais importante, nós temos o apoio da nossa direção para que tudo isso aconteça. Então, os nossos pilares são pensados para todos, eles são aplicados para todos, para colaborador, acionista, prestação de serviço, e a gente reforça que o ambiente de trabalho ele deve ser saudável e íntegro para todo mundo. Então, com base nisso, o Grupo Planal espera que o ambiente de trabalho, nossas condutas sejam baseadas em ética, respeito e honestidade. Nós não toleramos discriminação, assédio, abuso ou exploração de qualquer forma. A nossa premissa é que o respeito aos direitos trabalhistas e aos direitos humanos seja absoluto, que nossas relações sejam sempre guiadas pela equidade e pela transparência. Pela parte fiscal também, os nossos cumprimentos com parte contábil é sempre conforme a lei. O Grupo Planal não tolera a situação de realização de cartel, má conduta pela parte comercial. Os nossos sistemas de computador, software são sempre legalizados, as senhas são sempre individuais e intransferíveis. Nós não realizamos situações de coleta de dados sem que a outra parte tenha ciência disso. Então, caso tenha situações que seja necessário o tratamento de dados, a coleta de dados, a Planal sempre deixa ciente que todos os dados são tratados conforme a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, né? A valorização da comunicação sempre aberta, um relacionamento confiável, e você pode também verificar nossa política de privacidade dentro do site, também está disponível para todo mundo. Então agora a gente vai falar um pouco sobre segurança ocupacional e segurança do trabalho. Também para cumprir os itens normativos das certificações que nós temos hoje, então é de exigência que as empresas elas realizem os levantamentos de aspectos e impactos ambientais de todas as atividades que elas possuem dentro da empresa. Então a Planal ela identifica e classifica os aspectos ambientais das suas atividades, avaliando a relevância e também os danos que isso podem causar. E onde isso está documentado? Isso está documentado no servidor da qualidade, na pasta LPD e LAIA, aspectos e impactos. Então, se uma atividade nossa surgir um aspecto ambiental novo, a gente tem que seguir o procedimento PR 10.01 para avaliar e classificar esse impacto ambiental surgido. Então, com um exemplo prático que nós podemos colocar, boa parte dos nossos colaboradores realizam atividades dentro do escritório. A atividade avaliada é o escritório. E qual que é o aspecto ambiental? O próprio escritório. Dentro do escritório, a gente gasta as impressoras, ou seja, nós temos uma fonte geradora de aspecto e impacto ambiental, que são as impressoras. Qual que é o impacto ambiental que está associado? Então, a atividade administrativa ela gera impressões e ela pode contribuir para o esgotamento de recursos naturais devido ao uso excessivo
da fabricação de papel e utilização de tinta. Claro que isso é apenas um dos exemplos, pode ter o uso de água, o descarte de lixo de uso comum, e isso vai para todo tipo de atividade. Então, para o time de campo de topografia, ou então de utilização de GPR, para a limpeza de escritório, para tudo tem que ser levantado o aspecto e impacto ambiental. Então, agora que a gente entendeu que para tudo que nós fazemos existe um impacto e um dano no meio ambiente, nós também recebemos isso da forma de perigo e risco. Então, a empresa também tem que mapear o perigo e o risco que as atividades oferecem ao colaborador. Então, nós colocamos esse exemplo que é bem famoso, tanto em pesquisa pela internet. Então, se você estiver no mar e avistar um tubarão, o tubarão no mar ele é um perigo, existe um perigo naquela área. Já você aceitar e ir nadar sabendo que existe um tubarão, é um risco que você aceitou. E o acidente ele está muito causado com a junção do perigo e do risco, e quem é prejudicado é somente nós. Então hoje o Grupo Planal ele também classifica o levantamento de perigo e risco e a divulgação dos perigos e riscos também na documentação que tem da qualidade. Então, a gente sempre orienta também na ordem de serviço, quando o colaborador entra na empresa, quais são os perigos e riscos e os deveres e obrigações que ele tem que ter para a parte de segurança ocupacional. Então, temos aqui um exemplo da análise de perigo e risco significativo, usando a área administrativa também. Quais são os principais perigos e riscos? Nós temos o risco ergonômico. O risco ergonômico, nós temos a lesão por esforço repetitivo, independente se for nas mãos, se for pernas, se caso você repetir algum movimento, ele entra nessa classificação. E nós temos o famoso DORT, que são as lesões nos ossos. E isso independente do ambiente, se seja no home office, a atividade administrativa, ela pode causar isso ao longo do tempo. Quando nós falamos de segurança do trabalho, quando seja numa obra ou então no escritório, nós precisamos atender um documento chamado PAI. O que seria esse PAI? É o nosso plano de atendimento a emergências. Então, por mais que que a empresa nunca queira que entremos em situações de emergência, a gente tem que orientar e classificar isso. Então, caso aconteça algum incêndio, alguma explosão, qual que é a orientação da empresa? Não entrar em pânico, sempre ir nas rotas de fuga da empresa ou do local, do escritório onde você está. Caso seja necessário um socorro externo, não entre em pânico, entre em contato com as autoridades competentes, não utilize elevador. Em caso de vazamento de gás, vá para um local arejado, comunique o bombeiro do prédio ou a autoridade competente. Situação de atropelamento, solicitação de onde vai ser preciso primeiros socorros. Então, em caso de queda, não mova o acidentado do local, não entre em pânico, permaneça ao lado da vítima, entre em contato com o SAMU, com as autoridades locais. Caso de atropelamento, bem similar também. Se precisar entrar em contato com as autoridades, ligue para o 192 SAMU ou 193 Bombeiro. Então isso precisa ser repassado para os nossos colaboradores. Por mais que é uma situação que nós não queremos nunca que aconteça, caso aconteça, temos que seguir o plano de atendimento à emergência. Continuando falando sobre perigo e risco que pode acontecer no ambiente de trabalho, que nós estamos sujeitos, muitas vezes nós acabamos fazendo procedimentos em situações inseguras. Então, às vezes, sem a gente perceber, a gente vai causar um incidente ou um acidente. E muitas vezes nós mesmos somos responsáveis, ou às vezes por falta de orientação, inocência, ou então a falta de capacidade de fazer o correto mesmo, o que a gente não recomenda. Nós não podemos deixar esses tipos de exemplos acontecerem nunca no ambiente de trabalho. Quando a gente entende que um acidente ele nunca acontece por somente uma causa raiz,
mas sim por uma junção de fatores. A gente tem como um exemplo muito palpável a pirâmide de Beard. A pirâmide de Beard, ela é um estudo por profissionais da área de saúde e segurança, onde, por exemplo, quando a gente realiza um desvio, deixa eu tentar pegar a caneta, quando a gente realiza um desvio, pode acontecer 600 desvios de conduta ou então de algum procedimento inseguro. Desses 600, 30 vão causar alguma lesão, seja material ou algo do tipo. Dessas 30, 10 vão resultar em uma lesão leve, e dessas 10 lesões leves, provavelmente uma vai causar uma morte. Então, nunca é sempre um fator, é sempre um fator ou mais, ou então uma situação insegura onde o ser humano ele acaba se adaptando ao novo normal. Para quem gosta de aviação, a gente tem como exemplo o canal Aviões e Música, e ele explica muito bem uma série de acidentes, falando, olha, esse acidente não aconteceu por uma causa só, ele aconteceu por uma série de fatores, começando por uma manutenção que não aconteceu, ou então por uma falta de inspeção, ou por uma falta de orientação, e isso foi juntando ao longo do tempo e aconteceu uma reação em cadeia, e aí sim aconteceu um acidente. Então, conforme a gente viu lá no PAI, que é o nosso plano de atendimento a emergências, caso aconteça acidente, os nossos esforços estão sempre para garantir a saúde e segurança, porém a gente sabe que incidentes podem acontecer. Caso aconteça qualquer situação, avise o seu superior imediato ou a segurança do trabalho. Por que tem que avisar imediatamente? A gente precisa comunicar nas primeiras 24 horas da ocorrência desse acidente. Nós temos que abrir um CAT, que é a comunicação de acidente de trabalho. Isso pode dar penalidade de multas e penalidades jurídicas para a empresa. Então, caso aconteça alguma coisa, sempre comunique à empresa. Isso, caso não ocorra comunicação, a empresa ela pode advertir o funcionário e tomar advertências governamentais. Então, mais um aviso: muito acidente acontece, às vezes por inocência. Então, a gente às vezes quer cortar caminho, ou então quer fazer algo de forma mais rápida, ou então de forma mais abrupta. Lembra que a pressa é sempre a inimiga da perfeição. Então realize as coisas com calma. Se tem uma situação que você vê que não é seguro, você também pode recusar fazer essa atividade. Se você está no campo e viu, olha, essa situação não me sinto seguro para fazer, conforme a ANR, você também pode recusar caso você se sinta inseguro. Nossa segurança do trabalho avalia o ambiente de trabalho. Para isso existem documentos próprios, como a APR, que é a Análise Preliminar de Risco, para tentar sempre mitigar e que não aconteça acidentes dentro do ambiente de trabalho. Um outro tipo de situação que a empresa nunca vai querer que aconteça, mas caso aconteça, então, combate de princípio a incêndio. Caso aconteça algum incêndio ou princípio de incêndio onde você esteja, sempre mantenha calma, comunique o brigadista da empresa ou do local ou do prédio que você se encontra, avise as pessoas ao redor para saírem com calma e saírem do ambiente e, claro, comunica sempre a segurança do trabalho sobre esse acontecido. Caso aconteça desse princípio de incêndio evoluir e virar um incêndio, a necessidade e o uso dos aparelhos como as mangueiras, os extintores, é sempre de uso restrito da brigada de incêndio, da segurança do trabalho ou do bombeiro. Então, todos os equipamentos devem estar obstruídos, sem nada por perto, sem algo atrapalhando ele. Os serviços de manutenção, como solda, serviços que vão utilizar algo que seja possivelmente inflamável, devem ser sempre comunicados ao time de segurança do trabalho. Qualquer situação de risco deve ser comunicada à segurança do trabalho. Em situações extremas, onde, olha, não tem ninguém, só tem eu,
Caso você consiga utilizar um extintor de incêndio, lembre-se que nem todo extintor de incêndio ele serve para tudo. Então nós temos, por exemplo, incêndio que acontece em madeira ou em papel, líquidos inflamáveis como gasolina, álcool, equipamentos elétricos que dão curto-circuito, materiais combustíveis como magnésio, sódio, zinco, óleo de gordura vegetal. Lembre-se que no extintor ele tem uma etiqueta, essa própria etiqueta já explica para que ele serve e explica o que ele consegue combater ou não. Por quê? Porque existe extintor de pó químico, de água pressurizada, e isso vai diferenciar o que ele consegue resolver ou não. Senão você vai estar não só gastando um recurso à toa, como você pode piorar muito a situação. Se você pegar um extintor de água pressurizada e tentar apagar a chama de um equipamento elétrico em curto-circuito, você só vai piorar a situação. A mesma coisa com uma gordura queimando. Se você colocar óleo ou água, você só vai piorar a situação. Por isso, mantenha calma. Se você pegou o extintor, leia a etiqueta, é de fácil identificação e isso vai ajudar muito em situações perigosas. Nós sabemos que nem todos os nossos colaboradores vão precisar utilizar EPI e EPC, mas para ciência de todos, o que é um EPI? Um EPI, de acordo com a NR6, ele é um dispositivo de proteção individual para proteger a nossa saúde e a nossa integridade física. E qual que é o dever da empresa quanto ao EPI? A empresa ela deve fornecer EPI adequado para o ambiente de trabalho. A gente precisa sempre instruir e educar os nossos colaboradores quanto ao uso do EPI, fiscalizar e exigir o uso do EPI. Então, os colaboradores que não utilizam EPI na atividade que foram resignados, eles podem sofrer sanções da empresa, seja uma advertência, uma justa causa, desligamento. E do colaborador, ele tem que sempre respeitar a finalidade do EPI, comunicar caso aconteça algo com o EPI, responsabilizar pela guarda, pela perda e cumprir as determinações que a empresa impõe sobre os EPIs que lhe foram fornecidos. Nós temos também os famosos EPCs, que são os equipamentos de proteção coletiva, né? Então a gente tem as placas de comunicação, nós temos os cones também. Esses são pequenos exemplos de equipamento de proteção coletiva, que são equipamentos utilizados para proteger o coletivo. Então, quando a gente passa por Pode acontecer muito aqui em São Paulo de você ver uma obra e você ter o famoso caminho seguro. O caminho seguro ele acaba, querendo ou não, sendo um EPC. E qual que é a orientação? Se você viu esse tipo de sinalização, não mexa, não ultrapasse, você não está autorizado. Somente se a segurança do trabalho ou seu superior imediato comunicar que você tem que fazer alguma coisa, mas sempre vai ter que ter a devida orientação. E agora, se base no nosso último assunto de segurança do trabalho, a gente não pode deixar de falar sobre ergonomia, sobre a nossa NR17. Então, como atividades administrativas, por exemplo, nós acabamos ficando muito no computador, nós também somos responsáveis pela nossa ergonomia. A empresa ela dá total infraestrutura para que nós tenhamos uma ergonomia boa. Então, uma boa cadeira, uma boa mesa, uma altura adaptada. E caso alguma coisa não esteja boa dentro do seu ambiente de trabalho, você pode comunicar a segurança do trabalho, a qualidade, os recursos humanos, superior imediato, para que a gente consiga ajustar e sempre proporcionar um ambiente de trabalho bom para todo mundo. Hoje, dentro do escritório do Grupo Planal, nós temos o nosso parceiro que é a Anambros, que realiza a análise ergonômica dos ambientes de trabalho. Ela é uma exigência pela NR17 e ela é reforçada, olha aí a nossa ISO 45001 aqui, pedindo sempre o melhor para o colaborador. Então não é que a empresa às vezes é boazinha, é norma, a empresa tem que fazer. E você pode consultar essas documentações no servidor da qualidade dentro da pasta PGR, PMCSO e AIT.
para vocês terem ciência de como é um assunto sério e levado pela empresa. Aqui é um exemplo de situações que são avaliadas dentro da avaliação ergonômica, né? Então, desde a avaliação do monitor, a avaliação do computador, a avaliação do ambiente de trabalho, se o ambiente tem muito ruído, se a iluminação está de acordo, se existe uma área mínima, se a altura para ligar equipamentos elétricos estão adequados, se a temperatura está adequada. Então, tudo isso é avaliado no documento de análise ergonômica. Então, aqui mais uma evidência da análise que foi feita no escritório do Grupo Planal. Então, esse foi o nosso treinamento de integração. Nós queremos agradecer a participação de todos por ter assistido o vídeo, o empenho de cada um. Esperamos que tenha sido um momento de grande aprendizado para vocês entenderem um pouco da história da Planal, dos nossos clientes, do sistema de qualidade que a Planal tem, que é bem robusto, e que a partir de agora vocês fazem parte do Grupo Planal, e a qualidade está aqui não só para padronizar, mas para apoiar e para cuidar de todos vocês. Então a gente deseja muito sucesso nessa nova etapa e conta sempre com a qualidade. Sejam todos muito bem-vindos.